Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos falar sobre a psicofarmacologia. Então, atualmente, quem tem interesse na área de pesquisa encontra aí um campo muito promissor, porque as principais revistas médicas, elas raramente publicam ou elas financiam pesquisas que vai envolver tratamento sem medicamento. Então, se você fizer pesquisas envolvendo o tratamento de pessoas que fazem o uso de medicações, de fármacos, você tem aí uma grande oportunidade de publicação, porque as pesquisas elas têm exigências de protocolos controlados, de padrões, de situações específicas de alguns grupos de pacientes individuais. E então a gente está vivendo um momento em que tem um aumento da hipermedicalização, ou seja, as pessoas elas estão tomando muitos medicamentos e até por conta própria. Então é sempre muito bem-vindo pesquisas que possam cada vez esclarecer mais e mais sobre os psicotrópicos de maneira geral e os tratamentos que envolvem, né, os psicotrópicos. Então o avanço da farmacologia, ela tem a ver, né, da psicofarmacologia, dos psicotrópicos, ela tem a ver com o nosso esclarecimento enquanto profissionais de saúde mental, tem a ver com como a gente lida com isso, com o nosso paciente, com a nossa compreensão e o nosso amadurecimento nesse aspecto. Porque o que acontece? A gente tem que buscar um equilíbrio. A situação nem sempre está equilibrada entre o tratamento medicamentoso e o tratamento sem a medicação. O ideal, né, quando a pessoa precisa de medicamento, é que ela, naquele momento de crise, ela faça o uso controlado, acompanhado do medicamento, para que, quando ela sai da situação de crise, o sistema nervoso central dela ele está mais equilibrado, ele está em homeostase. Então, ele tem mais condições de captar a terapia, ressignificar o que é conversado na terapia, o que é vivenciado na terapia, para poder organizar a sua vida melhor, resolver questões que estão em aberto, questões que incomodam e que adoecem, né? Observar melhor se a pessoa está num ambiente tóxico ou se ela vive situações também de uma base biológica, genética, hereditária. Então, tudo isso vai influenciar uma melhora para que posteriormente seja desmamado essa medicação, né? Nos casos em que a medicação é por um período de tempo em que a pessoa vai sair da crise. Mas em outras situações que a pessoa precisa tomar medicação a vida inteira, também é muito importante o acompanhamento da psicoterapia, porque mesmo que a pessoa tome a medicação, ela não vai deixar de ter problemas, porque a vida é constituída de altos e baixos mesmo, é normal. Você está tomando medicamento, mas você está blindado para sofrer? Não, digamos assim. Aconteceu uma situação de um assalto. O medicamento, ele vai ajudar você a uma situação anterior, a estabilizar, né, os seus hormônios, as suas emoções. Mas ele vai impedir você de sofrer porque você foi assaltado? Não vai. E tem outras situações como luto, como separação, mal-estar no ambiente de trabalho, por causa do clima organizacional, por conta de assédio moral. Existem tantas situações que podem gerar sofrimento na gente e que a medicação ela não vai impedir isso de acontecer. Ela vai tirar você da crise e aí durante a terapia você vai descobrir recursos melhores para lidar com tudo e conseguir manter o teu equilíbrio. Ou seja, tudo isso que eu estou falando está sempre em volta da situação de equilíbrio entre juntar a terapia e o medicamento. O medicamento por si só, ele vai dar uma grande ajuda fisiológica, biológica, vai melhorar a sensação de bem-estar, mas ele não vai ajustar a pessoa a lidar melhor com a situação que a colocou ali no ponto de tomar a medicação. Não vai.
Ou seja, somando as coisas, a gente tem um resultado muito, muito melhor. Existe um aspecto muito interessante que os nossos neurotransmissores, eles podem ser ativados, né, por meio do medicamento ou também por meio das nossas atividades no nosso dia a dia, pela psicoterapia, por diversas práticas. E aí, muitas vezes, o somatório das duas coisas vai ter um resultado aí muito bom. Eu vou dar exemplos para vocês verem isso. A ocitocina é um neurotransmissor que ela vai fazer que efeito sobre a vida da pessoa? Amplia os sentimentos de amor, de confiança, constrói relações saudáveis e ela tem a ver com carinho e com troca de afeto. Então, quando a gente se sente feliz em abraçar alguém, o neurotransmissor ocitocina está lá em alta trabalhando. Por exemplo, a dopamina, ela tem a ver com a gratidão, aquela sensação de que você conquistou algo, de dever cumprido e de agradecimento por isso. E qual o resultado? É que o aumento da dopamina diminui a ansiedade, melhora a motivação no seu dia a dia. E a serotonina? Ela faz com que você veja a sua realidade de uma maneira mais positiva e ela regula o teu humor. Então você não fica mais tão rabugento assim, tão reclamão quando você consegue aumentar a serotonina. A melatonina, por exemplo, quando você toma sol, você melhora essa produção e ela regula bem as funções do sono, né? Quando você dorme bem, você consegue reparar o teu organismo, não só de uma maneira fisiológica, mas também emocional, né? O ser humano que tem várias noites mal dormidas, ele vai adoecendo ali em várias camadas. Um outro exemplo, a endorfina. A prática diária dela está ligada a contato com a natureza, prática de esportes, atividades físicas, né? Também as relações sexuais, o ato de sorrir muito. Isso tem a ver com a endorfina. Então ela traz pra gente uma sensação de prazer, de alegria, de bom humor. E a noradrenalina, ela na prática diária da gente, quando a gente faz atividades físicas também e massagens, por exemplo, a gente tem aí uma maior produção da noradrenalina, que ela regula a emoção, o sono e também o foco. Então, quando você está muito focado para desenvolver planos, projetos na sua vida, normalmente é esse neurotransmissor que ele está funcionando em alta. E aí a gente tem psicotrópicos que eles vão atuar de maneiras diferentes de acordo com a demanda, né, do cliente, do paciente, trabalhando aí com esses neurotransmissores, trabalhando com os nossos hormônios. Então, por exemplo, a gente tem a classificação como fármacos depressores, os estimulantes e os perturbadores. Os depressores do sistema nervoso central são os ansiolíticos, os antiepilépticos, antipsicóticos, inalantes, solventes, bebidas alcoólicas. Então, o que ele vai fazer? Se você é muito acelerado, ele vai desacelerar, ele vai acalmar, vai botar um pé no freio. A pessoa que toma um ansiolítico, ela está tomando um fármaco depressor do sistema nervoso central, buscando ali um ritmo mais adequado. Os estimulantes é a nicotina, é a cafeína, são os antidepressivos e psicoativos. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está depressiva, vamos imaginar que seja uma pessoa que está ali muito para baixo, com energia muito baixa. Então, ela vai tomar um fármaco que é estimulante para poder ajudar a melhorar esse humor, melhorar essa energia, por assim dizer. E os fármacos perturbadores são os alucinógenos, maconha, euforizantes, porque qual é a função dele? Não é necessariamente nem estimular, acelerar e nem deprimir, desacelerar. São outras sensações. Dentre os vários psicotrópicos, existem alguns que eles são os mais consumidos. Adivinha qual é? Ansiolítico e medicamentos para dormir. Então, os brasileiros,
Olha esses dados de consumo dos brasileiros de 2018. Foram mais de 56,6 milhões de caixas de medicamento para ansiedade e para o sono. E quais são esses medicamentos mais vendidos na farmácia privada, certo? Alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, lorazepam, flunitrazepam, midazolam e zolpidem. E a tendência é que nesse ano de 2020 esse consumo ele está ainda maior, ele está aumentando, bem crescente. Então, essa venda toda, ela tem mais do que dobrado nos últimos 5 anos. Então, a gente precisa também pensar sobre o uso nocivo, né? Que esse uso é um termo na classificação internacional de doenças que está lá presente no CID e que ele fala que é um uso que resulta em dano físico ou mental, né? E também tem o abuso que engloba também as consequências sociais. O uso abusivo de substância é um padrão mal adaptativo de uso de substância manifestado por consequências adversas recorrentes e significativas relacionadas ao uso repetido. Então, o que pode envolver essa questão? Perigo físico, múltiplos problemas de ordem legais, sociais, interpessoais. Então, você pode ter aí uma pessoa que está fazendo um uso não acompanhado, né, desse tipo de medicamento, que pode estar trazendo consequências negativas para diversos âmbitos da vida da pessoa. E a gente tem também pessoas que já criaram a dependência. Por exemplo, aquele paciente que ele começou o tratamento com o médico e ele não voltou mais lá para fazer um acompanhamento periódico, ele não fez novos exames, ele não deu continuidade de acordo com as medicações. Ele achou que ele iria manter o tratamento por conta própria e ele ia conseguir sair no momento que ele achasse que deveria. E aí ele foi seguindo o achismo dele, né, fazendo isso sozinho, e muitas vezes ele não consegue segurar essa peteca só, ele tenta sair, e aí por falta do desmame, ele entra numa crise de abstinência da substância e acaba voltando a tomar e passa anos tomando e se torna um dependente. E quais são os perigos aí da dependência? Eu vou aqui citar para vocês alguns. É uma dependência que traz um forte desejo ou compulsão para consumir a substância, dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância, tanto no que se refere ao início, fim e níveis de consumo. O estado de abstinência fisiológico quando o uso da substância cessa ou é reduzido. Evidência de tolerância na qual doses crescentes da substância são necessárias para se obter um efeito inicialmente obtido com doses mais baixas. Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso da substância e aumento da quantidade de tempo necessária para se recuperar desses efeitos. Persistência no uso da substância apesar da evidência de consequências manifestantes nocivas. Então, o resultado de você começar um tratamento mais ou menos engajado, né, e não se preocupar em fazer o melhor uso possível de todos os recursos que você tiver para aquele tratamento ter um início, ter um meio, ter um fim programado, é que o risco de você se tornar dependente é muito grande. Então, isso é o que assusta as pessoas e faz com que muitas pessoas elas tenham preconceito, inclusive, em relação a fazer o seu tratamento medicamentoso. Porém, se você faz um tratamento sem cuidado, o risco é grande. Mas se você faz um tratamento orientado direitinho, com início, com meio, com fim, quando é o caso de ter o fim, você tem uma probabilidade de um sucesso muito maior. De que maneira é que os profissionais da saúde mental vão conseguir perceber exatamente qual a sua necessidade de tratamento? Se você vai usar psicotrópico, qual é o psicotrópico? Vai acontecer da seguinte forma: pelo conhecimentos que eles vão ter de semiologia,
que vai ser a ciência dos signos. Então, a semiologia vai dar o conhecimento para o profissional observar os sinais e os sintomas. Então, os sinais é aquilo que é visível no comportamento. Por exemplo, se uma pessoa entra no consultório e ela tem tiques nervosos, isso é observável a olho nu, então isso daí é um sinal. E aí o paciente nem precisa necessariamente falar a respeito daquilo, porque o profissional já está percebendo e já está tomando nota. E, por exemplo, questões que são mais subjetivas e que a gente não consegue ver a olho nu são os sintomas. Os sintomas eles vão ser caracterizados, descritos pelo próprio paciente, pelo próprio cliente. E aí o profissional da saúde mental vai conduzir essa pergunta, né, essa entrevista de anamnese durante a avaliação, durante a consulta, para que consiga entrar nessa área, nessa seara, da pessoa ficar à vontade para poder expressar quais são os seus sintomas. Muitas vezes você vai conseguir perceber isso no paciente não só pelo que ele vai te responder, te trazer, mas você pode usar recursos, né, como desenhos, como atividades artísticas, como você não vai fazer uma avaliação necessariamente em uma sentada, né? Eu quero dizer com isso um atendimento só. Você vai precisar muitas vezes de mais sessões para poder descobrir isso aí direitinho. Com crianças é preciso tempo para ganhar confiança, né? Para poder conquistar esse ambiente seguro para que a pessoa fique à vontade para falar. Muitas vezes a pessoa não está ali naquele consultório pela própria vontade. Muitas vezes ela não reconheceu ainda que tem essa necessidade e tanto o paciente quanto o profissional precisam de tempo para estar afinando esse contato, fazendo um bom rapport para conseguir entender esse conjunto de sinais e sintomas sem erro. Eu trouxe para destacar para vocês aqui uma passagem do livro de José Saramago, que é o Cadernos de Lanzarote, de 1997, que ele faz uma descrição perfeita de sinais e sintomas. Ele diz o seguinte: um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto no chão. Queria eu dizer então que vivendo rodeados de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais.